pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao programa Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Hoje nós estamos com uma figura importantíssima, aliás, todos os nossos convidadas são especiais, né? Mas ela veio de São Paulo e ela é mundialmente conhecida pelo seu ativismo já há mais de 60 anos, pelas causas populares, pela democracia, foi presa política, torturada, e nós vamos conversar com a Melinha Telles. Muito obrigada, Melinha, por ter aceito, veio de São Paulo até aqui, não é isso? É uma grande honra ter você com a gente, viu? E eu que agradeço, gente, agradeço muito a vocês pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui, porque você sabe que a minha primeira infância eu passei aqui, né, em Santos. E a primeira infância ensina a gente muita coisa, né? Eu aprendi muito a luta da classe trabalhadora aqui em Santos. Foram as primeiras manifestações, e Santos já bombou. Então, nos anos 50, 1950, nossa, Santos era a cidade vermelha, né? Era conhecida como a cidade vermelha do Brasil. Então, é um prazer enorme estar aqui com a Dida, promotora legal popular, que eu também sou, com você, Neida. Muito obrigada, viu, pelo convite dos sindicatos bancários, que é um sindicato que tem tradição de luta, e as promotoras legais populares aqui de Santos também são maravilhosas, são mulheres bem comprometidas com a democracia, isso que é importante. Isso. E para isso a gente traz também a Dida, antropóloga, PLP, né, gente? PLP é promotora legal popular, é sobre isso o nosso primeiro tema, né, Dida? Você é uma também das coordenadoras, das iniciadoras das PLPs aqui. Muito obrigada, viu, por participar. Ai, obrigado pelo convite e estar aqui, né? Bom, as duas, né? Você e a Melinha, então, referência pra gente. É isso. A Melinha, você foi uma das que trouxe essa ideia, né, das promotoras legais populares aqui para o Brasil, né? Você mais uma companheira. Como é que aconteceu? Isso aí, nós fomos num seminário latino-americano em 1992. Eu fui pela União de Mulheres de São Paulo e a Denise Dora foi pelo Grupo Temes, que é um grupo também feminista de Porto Alegre. E o que acontece? A gente já vinha antes tendo uma atuação muito grande em relação à construção da cidadania das mulheres, porque nós, desde os anos 80, nós participamos da luta pelas diretas já, quer dizer, a gente estava, e foram muitas mulheres às ruas, né, em todo o Brasil, e em São Paulo também, né? E ali nós já tínhamos aquela aspiração de votar para presidente, né, que a gente nunca tinha votado, né? Olha que é impressionante, né? Em 1984, são 40 anos dessa luta, nós nunca tínhamos votado para presidente, né? A minha geração. E nós vamos, então, participar da luta pela Constituinte, livre e soberana. Então, essa luta pela Constituinte foi muito interessante, porque reuniu, quer dizer, nós tivemos a oportunidade de articular com mulheres do Brasil todo. É muito bonito quando você vê a quantidade de mulheres e a representatividade. Então, nós tínhamos mulheres professoras, mulheres artistas, mulheres que eram trabalhadoras operárias, metalúrgicas, químicas, tecelãs, mulheres quebradoras de coco, gente, que vinham lá de Tocantins, sabe? Vinha as quebradoras de coco, vinha as prostitutas, e elas tinham, inclusive, existia várias vertentes. Tinha as sindicatos prostitutas e tinha as que lutavam para ser reconhecidas como trabalhadoras do sexo.
E nós éramos, enfim, professoras universitárias de várias áreas. E ali, né, eu falo dessa Constituinte porque ela é a base da cidadania da mulher brasileira. Essa Constituição de 1988 é um marco histórico na conquista da cidadania das mulheres brasileiras. Porque se você pegar antes as constituições anteriores, nenhuma consagrou um princípio elementar para a nossa igualdade, que é mulheres e homens são iguais em direitos e deveres. É tão fundamental, e isso não estava escrito, mas eu me lembro disso, muito constituinte, achando um absurdo. Para que vocês querem? Está lá escrito que todos são iguais perante a lei, já está resolvido. Não está resolvido. Todos são iguais perante a lei, são todos. Só que nós não somos todos, nós somos todas. E nós não estamos, então. E foi uma discussão, movimentação. Eu acho que onde que nós conseguimos selar toda a nossa unidade, toda a nossa articulação foi na Carta das Mulheres Brasileiras, que ali tem todas as... Olha, ali nós agimos interseccionalmente, ainda que nós não tivéssemos a consciência política suficiente para entender o que eram os feminismos interseccionais. Ali nós vamos falar do racismo, nós vamos reivindicar a história da África desde o básico, desde a educação básica. Nós vamos reivindicar, pela primeira vez, nós vamos conseguir creche, né, no local de trabalho e no local de moradia, creche como direito da criança pequena à educação, seja ela filha da mãe ou filha do pai, porque creche não tinha esse conceito, era muito voltado para a mulher trabalhadora, e inclusive marginalizava a mulher trabalhadora. O patrão achava que não devia contratar a mulher trabalhadora, tinha que fazer a creche. Isso aí nós quebramos esse tabu. Essa Constituição Federal de 1988, eu estou insistindo nela porque ela foi e é um marco para a nossa história. Eu acho que todas as feministas do Brasil têm que estudar essa Constituição e conhecer essa história. Tanto é que nesse livro aí, esse livro, Feminismo... Esse aqui, olha, fala. Feminismo, Ações e Histórias de Mulheres, é a base das promotoras legais populares, porque primeiro a gente vai falar de uma conceituação de feminismos, que são diversos, não é um só, assim como nós mulheres também somos diversas, né? Antigamente, eu sou bem antiga, né? Que eu vou fazer 80 anos, né, gente? Então, eu sou uma mulher antiga. Antigamente se falava a questão da mulher. Não, não é a questão da mulher. São muitas mulheres, são questões das mulheres, né? Então, a gente vai falar, conceituar os feminismos, contar a história, enfim, uma série de informações. Depois nós vamos falar da Constituinte, como é que foi a nossa participação e o que nós conquistamos de mais destacável, digamos assim, mais importante. E aí nós informamos também para as mulheres e homens, quem quiser ler, né? Que isso a gente aprendeu nas promotoras legais populares. Você tem que conhecer as outras constituições que existiram no Brasil, que é desde 1824, portanto, desde o século XVIII tem Constituição, até o século XXI, ver como é que essas constituições trataram a questão racial, a questão das mulheres, entendeu? A questão dos segmentos oprimidos. Então, a gente faz um resumo de cada Constituição. Depois nós vamos trabalhar com violência sexista, violência de gênero e de raça contra as mulheres e as meninas, que, aliás, é um assunto, enfim, é uma luta enorme que nós tivemos na Constituição para colocar o parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal diz o seguinte, que o Estado
é obrigado a criar mecanismos para coibir a violência no âmbito da família. Gente, parece pouquíssimas, vocês não acreditam Questionar a o família. quiprocó que aconteceu ali naquela Constituinte, que eu me lembro bem. Ali tinha, porque a nossa Constituinte ela foi feita, a nossa história é cheia de defeitos, cheia de violências, cheia de desigualdade, cheia de injustiça, né? Então, a Constituinte tinha até senador biônico, né, gente? A nossa Constituinte foi assim feita. É bom que a gente lembre, não foi aquela, não era um mar de rosas maravilhoso, não. Ali se encontrava senadores que tinham o mesmo poder constituinte dos deputados e deputadas, porque é interessante que nessa Constituição nós conseguimos eleger 26 mulheres, primeira vez na história do Brasil, então isso aí merece um destaque muito grande. E tinha senador que era contra, falando, inclusive citava o Nelson Rodrigues, um dramaturgo, teatrólogo, jornalista, intelectual, que dizia que toda mulher gosta de apanhar. Eles, se toda mulher gosta de apanhar, por que vocês querem que coloque isso justamente na Constituição? E aí foi por aí fora, mas enfrentamos, fizemos. Depois aí esse livro aí, só para concluir, práticas feministas, que são muitas, a gente seleciona algumas só, e vamos contar histórias de mulheres. Então, esse projeto, que depois nós podemos até falar melhor, né? A Dita também é desse projeto, Promotores Legais Populares, que é conhecido como PLPs, né? E que está fazendo 30 anos que está aqui. No estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E esse projeto, quando a gente viu nesse encontro latino-americano, a gente pensou o que era nos países da Argentina, Bolívia, Paraguai, Chile, Costa Rica, Uruguai, o que era? Eram advogadas feministas que trabalhavam com os direitos que tem na lei as mulheres dos seus países, para que elas conhecessem e pudessem identificar as violações de direitos e reclamar, reivindicar, ir para a justiça e até orientar outras mulheres. Nós pensamos o quê? Nossa, as mulheres, o Brasil é muito grande, gente. Enquanto tinha milhares de mulheres participando da Constituinte, tinha milhões que nem sabiam que tem Constituição. O Brasil tem esse. Você está falando aqui é outro, parece que é outro povo, outra língua, outra vida. O Brasil é muito desigual. Então, nós vamos trazer esse projeto, eu e a Denise, mas nós vamos pegar firme nessa Constituição. Porque não adianta nada estar no papel se a gente se apropriar desses direitos. Né, gente? Se a gente não conhecer, não falar, esses direitos são meus e eu vou brigar, eu vou lutar para que ele seja efetivado, que seja para valer. Entendeu? Não adianta. É nós vimos que toda aquela luta que nós fizemos, que foi uma luta maravilhosa, que eu conto aí nesse livro pouco, né? Porque esse livro é um livro que tem 278 páginas. Se você levar em conta que tem a introdução, tem uma apresentação, tem aquilo tudo, e são 5 capítulos, e o próprio, isso aí, esse livro é escrito para quem quiser ler, mas é voltado principalmente para as gerações mais jovens, que muitas vezes nem sabem exatamente o que é feminismo. Muita gente ainda, né, das gerações velhas também tem, muita gente que não sabe. Acho que feminismo é brigar contra homem. Não, feminismo é você tomar consciência de que você enquanto mulher, tem uma discriminação histórica contra você, né? A sua mãe, sua avó. Vai pegando sua história lá atrás e você vai ver que você é discriminada porque é mulher. Existe o patriarcado, né, que é a sociedade patriarcal que está no mundo ocidental todo, não é só aqui no Brasil, ela valoriza o que é masculino e desvaloriza o que é feminino.
Então, a gente tem que aprender isso para a gente entender que isso foi uma construção histórica e que nós podemos superar isso. Nós temos condições de inteligência o suficiente, né, para a gente conhecer essa história, aprender e se apropriar dela e passar a ter consciência de que eu tenho direitos e vou fazer com que eles sejam, de fato, na vida, praticados. E aí, então, você tem que conhecer tudo isso aí, esses mecanismos. Promotores legais populares, essa é a pretensão. Nem sempre a gente, um grupo vai mais, outro grupo vai menos, mas é um trabalho de base. É educação popular feminista em direitos. E esse trabalho de base, gente, eu não abro mão. Eu acho que se a gente não tiver esse trabalho, se a gente não conhecer nossa própria história, nós estamos fadadas ao fracasso, a perder nossas conquistas, que é o que a gente tem visto. É o que a gente tem visto. Não, é repetir de cada vez de forma pior. O retrocesso acontece, né? Nós estamos assistindo esse retrocesso. Então, o que a gente chama assim, vamos, mulher, porque se as mulheres aprenderem, elas passando a ter um comportamento, mudar a atitude de entender que elas podem ser protagonistas da sua vida, do seu trabalho, da sua história, ela vai influenciar todas as demais da família, todo mundo vai. Você pode ver, quando tem uma mãe valente ali na frente, sempre tem uma turminha que segue, né? As filhas. Então, é por aí. E quanto tempo é essa formação? Essa formação varia. Eu não sei, aqui em Santos, a Dida vai falar. Lá nós pretendemos, nós fazemos todo ano, por um ano. A gente começa em fevereiro, vai até novembro. Com o Júlio, a gente dá não que a gente para de fazer os encontros, mas a gente faz as visitas à Casa da Mulher Brasileira, a uma delegacia, a uma defensoria pública, ao Ministério Público. São instituições que deviam estar preocupadas com a formação política das mulheres, né? Principalmente em relação à cidadania. Então, a gente faz visitas e faz no mês de julho e depois a gente segue agosto, setembro. Agosto, nós temos um abraço solidário. Este ano, gente, tem uma coisa interessante. Estão discutindo, espero que dê certo, o Encontro Nacional das Promotoras Legais Populares em agosto, em Brasília. E a gente pretende, então, é um negócio bonito, nós pretendemos dar um abraço solidário ao Supremo Tribunal Federal, o STF, porque ali é a decisão maior, é a corte máxima, é uma instituição para defender a democracia e tem sido muito violentamente desrespeitada. Eu acho que aquela tentativa de golpe do 8 de janeiro deve estar na nossa cabeça, né, gente? Nós temos que estar com isso e pensar o seguinte: nós não podemos desrespeitar nem o Planalto, nem o Congresso, nem o Judiciário. Agora, nós queremos que eles respeitem a gente também, né? Nós queremos que eles coloquem questões fundamentais para a nossa vida na pauta e providencie políticas públicas, né? Tudo isso a gente quer fazer, isso a gente pretende fazer. Aqui em São Paulo, nós vamos fazer um seminário dia 22 de junho. É um sábado o dia todo, né? Nós vamos encontrar e nós vamos fazer assim, uma avaliação, um passeio nas várias décadas anteriores, né? Cada década marcou a presença das PLPs num determinado rumo, né? Num determinado sentido. Então, nós vamos ir fazer digamos assim, uma reconstrução disso no seminário, uma celebração, né? Nós com 30 anos, né? 30 anos. São 3 décadas. Historicamente, mas é bastante, né? 3 décadas. E a nossa formação, assim, isso que é bacana das PLPs, né? Uma formação que dá condições de reconstruir essa história, de recuperar, né? Porque, assim, cada cidade que tem uma base mínima
uma base mínima, né? Essas mulheres, na década de 90, construíram, começaram a fazer, fizeram primeiro em Porto Alegre, né? E aí depois em várias outras cidades. E aí tem uma base, uma orientação para ter uma base mínima de formação, né? E cada cidade faz a sua grade. Aqui em Santos, a gente começa em geral em março e vai até outubro ou novembro. Depende do ano. E aí isso dá condições realmente de a gente chegar nessa potência e fazer esse abraço, por exemplo, em Brasília, né? Como está sendo proposto, né? E cria, né? Eu queria que você falasse mais, porque a gente pensa que com o avanço das redes sociais que está resolvido, que as pessoas têm informação. E não são só as jovens mesmo que não sabem o que é feminismo, e mais ainda, as pessoas falam, não sou feminista, eu sou feminina. E é muito, muito comum. É muito comum, né? Parece que... E aí, por fora, né? E aí, assim, esse curso possibilita que a gente reflita sobre isso, né? Então, você vai refletir sobre questões que são básicas, né? O que é feminismo, né? O que é ser feminista? Quando você vai... Então, eu queria que você comentasse isso. Olha, Dida, primeiro é o seguinte, ninguém nasce feminista. Tem muita mulher que acha que porque eu sou mulher, sou feminista. Não. Porque eu sou mulher, eu sou muito discriminada, né? Eu sou muito... Eu fui... a proposta para as mulheres numa sociedade desigual é que as mulheres sejam inferiorizadas, que as mulheres sejam submissas, que as mulheres sejam mandadas por homens. Essa é a proposta, né? Nós temos que servir aos homens. Isso aí já estava até na lei, né? Antes da Constituição de 88. Isso foi quebrado na Constituição de 88. Agora acontece o seguinte, você não nasce feminista, mas você pode tomar consciência dessa realidade, entender essa realidade e se propor a lutar para mudar essa realidade. Então, para ser feminista, nós temos que estar em coletivas, porque sozinhas é muito difícil ser feminista. Eu falo para você que é difícil, porque nós vivemos num mundo que não é assédio sexual, é assédio moral, é estupro, é ameaça de outras violências. Você vê como que cresce o feminicídio no Brasil, né? Uma coisa... E agora tem esse nome feminicídio, por causa da lei de 2015, porque nem tinha. Então, os feminismos são construções históricas de movimentos de mulheres. Tem que ter esses movimentos. Nós temos que estar se deslocando da nossa casa para ouvir a outra companheira. E não tem rede social que substitua isso. Não tem. A rede social é ótima, nós defendemos, sim, ótimo que tenha programas na rede social, que tenha divulgação de mensagem. Abaixa a censura, deixa a rede social. Mas você tem que estar presencial porque você tem que ter um olhar crítico, inclusive em relação às informações que você recebe. Isso. Né? Então, por exemplo, essa história, eu sou feminina, mas não sou feminista, que nem vocês. Feminina é uma questão puramente biológica. Eu nasço com a genitália feminina, eu vou ter seio, eu vou ter menstruação, vou ficar grávida. Posso vir a ficar grávida, se eu quiser também, que a maternidade nunca seja obrigatória, né? A maternidade deve ser um desejo das mulheres, principalmente das mulheres, porque elas vão ter uma sobrecarga. Vai exigir delas um momento de atenção para essa maternidade, né? O que vai deixar... precisaria de muito apoio, de boas condições para que ela não deixasse de ser desvinculada do mercado de trabalho, dos estudos, né, da vida social, que a gente vê muitas mães que acabam perdendo esses vínculos e isso acaba onerando muito para ela a vida toda, né? Então, quer dizer, a maternidade devia ter um respaldo maior de políticas públicas. Deveria ter, né? Então, isso tudo a gente aprende discutindo entre nós e fazendo a crítica. Olha, companheiro, é isso, né?
Quando a gente fala, por exemplo, feminismo interseccional, nós aprendemos com as mulheres pretas, porque nós nem usávamos essa expressão, né? Embora tivesse, teoricamente, nós temos feministas acadêmicas que defendiam a teoria do nó, como a Eliane Safioti. A teoria do nó, ela vai entrelaçar, interligar a questão de classes sociais, a questão de gênero, sexo, a questão de raça e etnia, a questão geracional, de orientação sexual, enfim, ela vai interligar com outras contradições, né? Então, ela dá base teórica para o feminismo interseccional. O feminismo interseccional, como diz a Angela Davis, é ótimo, né? Porque você fala feminismo interseccional, você já está juntando tudo isso aí. Eu não preciso... Assim, se eu me manifesto como uma feminista interseccional, eu já estou me manifestando contra a desigualdade social, contra o machismo, o sexismo e contra o racismo. Nós já estamos, eu já estou, isso já está embutido. É bom que as pessoas entendam por que faz tanta questão de falar feminismo interseccional. Porque essas contradições, raça, classe, sexo e gênero, eu falo sexo e gênero, porque gênero é uma construção histórica. Agora, sexo se vincula muito, não é só, mas quando a gente fala em sexo, se vincula muito à característica biológica, né? Então, isso tudo, eu sou tudo isso, você é tudo isso, você é tudo, entendeu? Não dá para falar assim, olha, gente, hoje eu só estou na luta de classes. E também não tem que achar que uma luta é mais importante que a outra, não. A luta contra o racismo, a luta contra o sexismo e a luta contra a desigualdade de classes são tão fundamentais para a nossa sobrevivência enquanto ser humano, enquanto sociedade humana, que não tem sentido. Aliás, como é que eu vou separar? Eu sou uma mulher velha, aqui no Brasil sou branca, né? Porque se eu estiver nos Estados Unidos eu já não sou, já sou latina, sou uma mulher de cor nos Estados Unidos. É interessante que essa questão não, o racismo ele é tão intenso que cria essa dificuldade toda, né? Ah, mas a Melinha é branca. Não, a Melinha é branca aqui no Brasil. Aqui geralmente me acham branca. Também se não achar não tem problema nenhum, porque eu sou da luta das pretas. Eu me sinto tão incomodada com o racismo quanto com qualquer mulher preta, porque o racismo prejudica toda a sociedade. Ele não prejudica, é claro, as mulheres pretas, mas prejudica as que não são pretas também. Conceito de origem, né? Porque pode até ser considerada branca, mas veio lá de um país latino-americano, então já é inferior, né? Não, quer dizer, não, você e prejudica a sociedade. Se a sociedade, se a gente, enquanto nós somos diferentes, isso seremos sempre, isso é a beleza do mundo, somos diferentes. Você tem seu jeito de ser, você acha mais interessante aquele quadro, eu já acho outro, isso não tem importância, isso estimula a criatividade, o debate, a troca. Agora, a desigualdade é uma construção histórica e a desigualdade, ela prejudica toda a sociedade. Quando a sociedade for desigual, né, é aquele negócio. Eu participei essa semana passada de um debate sobre igualdade salarial, porque tem a lei agora da igualdade salarial, mas eu até falei com as debatedoras lá que estavam na mesa. Gente, mas nós nunca vamos ter igualdade salarial se tiver desigualdade social. Nós nunca vamos ter. Porque as mulheres vão ser sempre... Eles aproveitam a história nossa de inferiorizada, né? Dessa construção, que muitas vezes nós mesmos acreditamos que nós somos inferiores aos homens. Nós mesmos, porque esse é que é o grande sacada do patriarcado, que impõe para as mulheres acreditar nas mentiras, nos fake news que eles construíram na história. Então, você
não, mas eu sou mulher, né? Então, não. Enquanto tiver essa desigualdade social, vai ter desigualdade salarial. Eles vão burlar a lei, porque hoje estão burlando a lei, né? A pesquisadora que apresentou os dados é uma coisa absurda, né? Como é que eles burlam as leis. Mas isso vai continuar, entendeu? Porque nós temos que ter, nós precisamos dessa igualdade social, racial, cidadã, para a gente ter esse empoderamento, para a gente ser protagonista. Eu chegar, não, eu não vou ganhar menos. Para eu fazer isso com você, vamos dizer, você empresário, eu tenho que me sentir muito fortalecido, porque senão eu vou aceitar realmente que eu ganho menos, porque senão eu não vou ter emprego. Não é assim que a gente pensa? A maioria de nós. Então, tudo isso é importante para os promotores legais populares estar dentro dessa discussão que a gente faz com oficinas, faz com palestras, faz com leituras, faz com até essas excursões, né, que a gente faz, essas visitas, você vai percebendo, né, provoca o debate que te alerta para essas diferenças. Melinha, você falou que essas lutas, a luta de classes, antirracista, né? De feminista, luta feminista, caminham juntas, né? Caminham juntas, né? Tem que caminhar juntas. Mas o que você acha? Eu penso, se essas lutas, a luta feminista e pegando só essas, né? A luta feminista e a luta antirracista não forem uma luta anticapitalista, elas vão patinar. Porque é necessário superar, porque todas essas, né? Todo mundo sabe, né? O capitalismo se utiliza dessa desigualdade posta, que ele mesmo também impõe, para poder lucrar mais, né? Então, a gente também não vai ter uma condição de ultrapassar o racismo, ou de ultrapassar, né, ou de ter igualdade entre homens e mulheres dentro de um sistema capitalista. O que é que vai ser, o que é que se consegue construir é outra coisa. Mas, assim, dentro deste sistema, então, eu penso, o que você acha disso? Que toda essa luta deveria ser... Eu vejo assim, a sociedade é capitalista. Né? A sociedade capitalista é patriarcal. Isso quer dizer que é uma sociedade sexista, racista, entendeu? E que impõe a maioria da população pertencer à classe trabalhadora, ainda que agora inventaram as empreendedoras. Empreendedoras que são? São a classe explorada, né? Hoje nós temos o nome de empreendedoras, de colaboradoras, mas somos a classe explorada. Esse processo, para a gente, qualquer discussão feminista, antirracista, de enfrentamento das contradições intergeracionais e tudo mais, ela leva a uma discussão, ela pode levar a ações mais concretas para desconstruir o capitalismo, desmontar o capitalismo. O capitalismo, nenhum movimento feminista que, digamos, por mais desigual que sejam as mulheres, os movimentos feministas, tem gente que fala no feminismo liberal, que seria um movimento feminista que apoia o capitalismo. Para mim não tem condição, porque o princípio do feminismo não tem. Para mim, quando fala aí, o que você acha do feminismo liberal? Mas não existe. Se usa esse termo para confundir, porque não existe, porque o princípio dos feminismos é a igualdade. É igualdade e justiça social. Esses dois ninguém abre mão. Como é que você vai ter igualdade de direitos e deveres? Justiça social, você tem direito à educação, à saúde, à moradia, ao trabalho, ao lazer, à cultura. Como é que você vai ter isso nesse sistema capitalista? Não sei. Se alguém tiver essa resposta para me dar,
Até hoje não teve. Eu estou com 80 anos e eu sempre fiz debate político. Eu não sou de partido político, mas eu faço debate político, certo? O capitalismo, ou nós enfrentamos o capitalismo, e eu acho que a forma de enfrentar, eu vejo como o feminismo sendo uma forma. É à toa que, gente, esse pessoal da direita, eles são misóginos, eles odeiam a gente. Olha o que eles fizeram com a Dilma Rousseff, eu nunca vou esquecer, para dizer, eu já fui presa política, já sei com isso, né? Meu corpo já tem as marcas desse capitalismo que é misógino, que odeia a gente. Mas a Dilma era uma presidenta da República, não era a Melinha numa cadeia, entendeu? É uma autoridade. O que eles fizeram? Gente, então, é ilusão você achar que no capitalismo é muita ilusão. Você achar que ele vai resolver. Não, nós queremos um trabalho porque nós precisamos um trabalho porque o trabalho é exploração, né? Até hoje não é um trabalho que nós fazemos enfim, na hora que a gente quer e constrói, faz do jeito que a gente quer. É um trabalho que você está submetido a uma determinada ordem capitalista, né? Nós somos do trabalho, eles vêm com capital e nós o trabalho, né? E como é que você encontra igualdade aí nesse espaço? Muito importante você falar que as liberais não são feministas. Então Não, pode até falar que elas são, usam, porque mas não feminismo são. Ficou na moda. Não, por Ficou exemplo, na moda o termo. Não é porque feminismo ficou na moda, meu modo de ver. Feminismo é uma luta justa. Quem conhece, quem olha o feminismo por dentro, vê, é justo que alguém de bom senso, alguém que é responsável, alguém comprometido com direitos humanos, com cidadania, com democracia, aceita que uma mulher seja assassinada. Dizem agora a cada 6 horas. Eu acho que é mais, porque esse crime do feminicídio ele é subnotificado. Nem todas as mulheres que são assassinadas são enquadradas no crime de feminicídio. Então, porque antes de ter a lei, nós estávamos sendo assassinadas a cada 2 horas. A cada 2 horas. Eram 12 mulheres por dia assassinadas. O Brasil é um dos países mais violentos contra a mulher. Nós estamos no ranking mundial, nós estamos em 5º lugar. 5º lugar. Que alguém, gente, que tenha... E aumentou. Quer dizer, que agora deve ser muito mais, porque essa história de facilitar o uso de armas para qualquer um, isso aumentou a violência em geral, no assalto, na rua e também dentro de casa, o feminicídio, né? Então, quer dizer, e alguém pode ser contra as feministas que denunciam isso? É difícil, né? Tem que inventar muita história, porque pensa bem, então, nós feministas bombamos para todo lugar, quer dizer, nós causamos em todo lugar, porque a nossa luta é muito justa, incomoda mesmo, provoca, sabe? A pessoa não fica bem sentada assim, olhando como é que se diz? Ficar ali na janela olhando a banda passar, não dá, sabe? Não dá, incomoda, você tem que ir para a rua, você tem o lencinho verde, né? O lencinho verde, que é a nossa luta das promotoras legais populares, né? Acho que é vocês que nós fizemos esse lencinho verde para ser usado, que nós defendemos o direito ao nosso corpo. Nós achamos que todas as mulheres que precisam, que acham que estão grávidas, mas que não estão em condições de levar sua gravidez ao término, por questões psicológicas, sociais ou econômicas, ou enfim, não está na hora. Ela tem o direito a um aborto com condições dignas, com condições de isso aí foi adquirido
aqui no Brasil tem permissões do aborto desde 1940 e que nós estamos perdendo agora. Não sei se vocês perceberam quanto que está sendo. Lá em São Paulo tinha o Pérola Barto, simplesmente ao ser transferido ali para a Estação da Luz, Princesa Isabel, ele perdeu esse serviço. Diz que não tem funcionário mais. O Nova Cachoeirinha, a maternidade Nova Cachoeirinha, que fica ali na Zona Norte, perto ali da Brasilândia, essa Nova Cachoeirinha foi simplesmente suspenso, cancelado o serviço do abortamento legal. Nós estamos falando do abortamento legal, que está na lei desde 1940. Que negócio é esse, gente? Quem tem bom senso, quem quer ver paz, quer viver... O que nós queremos? Tranquilidade, paz, viver bem entre nós, ter alegria, ter bom humor. Ninguém quer... Não é bom, gente? Todo mundo com comida na mesa. Isso aí pode ser contra. A mulher não tem condições. Ou a mulher foi estuprada. E agora eles estão querendo que a mulher é estuprada, fica grávida e ainda tem essa criança. Gente. Olha o sofrimento para a mãe e para a criança. E a menina de 10 anos estuprada que ainda tem, né? Não, a menina com 10 anos estuprada, isso é assustador. Quando eu fui fazer esse livro, eu tenho, como eu falei para você, o terceiro capítulo fala da violência contra as mulheres e meninas. Eu fiquei chocada, porque eu estudei muito. Eu fiz esse livro uns 3 anos para fazer esse livro, né, para pesquisar todo esse material. Tem uma sociedade de medicina e ginecologia, me parece, tem o nome dela aí, agora não está me vendo, mas tem no livro. 20 mil crianças são mães por ano no Brasil. É assustador, é assustador. O que você faz com isso, gente? 20, ou seja, criança não é para ser mãe, essa é a palavra de ordem das feministas no mundo inteiro. Não, mãe é uma pessoa adulta, uma mulher adulta, não uma criança. Criança é para brincar, para estudar, enfim, para crescer, para fazer outras coisas. Não é mãe, a maternidade é algo muito sério, não é para, entendeu? E esses misóginos aí, esse pessoal da extrema direita, fascista, né? Eles querem que as crianças sejam mães. Chega ao ponto de falar com a criança, a criança não quer ter. A criança está até com medo, porque o corpo dela não é para ter um parto, né? Não é. Entendeu? É perigoso. A saúde dela está em risco, por isso que a lei permite, né? E essas pessoas querendo insistir com a criança para ter o bebê, aguentar mais um pouco. A criança está com... Imagina a dor no corpo que ela tem. O corpo dela não é para ter aquilo, né? Aquele útero, como é que fala? Dilatado e crescido, né? Avolumado, né? E então, querem que essa... para aguentar mais um pouco e depois doa. Teve juiz aqui em Santa Catarina, teve ministra no governo passado falando isso. Não, tenha esse bebê e depois você faz doação. Já pensou, gente, que coisa mais dolorida, mais sofrida? É uma proposta desumana. É um trauma já ter sido estuprada, né? Sim. E aí ter que ter... Ainda ter a criança, mas aí... uma criança tendo uma criança de um estuprador e a ministra sugerindo que ela seja doada, essa criança. Olha quanta dor, quanto sofrimento, quanta perversidade tem nisso tudo. E nós só contra a perversão, contra essa maldade toda. Nós podemos... Gente... Eu acredito na sociedade humana. Eu acho que nós, pessoas humanas, nós temos capacidade, visão crítica, inteligência, competência para mudar essas ideias, sabe? Pôr ideias mais em favor de nós mesmos e não ideias contra nós. Nós
Nós estamos defendendo essa sociedade misógina, está defendendo ideias contra. Você ser contra as mulheres é você está sendo contra a humanidade. Né? Está sendo contra a família cristã, defende, você está sendo contra. O papel das mulheres nas famílias. Fundamental. Então, gente. E o quanto, Melinha, e o quanto a não punição dos assassinos, torturadores da ditadura, né, permite, hoje em dia, permitiu que se ficasse ainda essa sociedade, se tivesse caldo esse tipo de ideologia. Ainda hoje, que a gente viu combinando, né, emblemáticos, o símbolo foi o 8 de janeiro, né? Mas ele conduz essa ideologia perversa. Nós estamos fazendo 60 anos do golpe militar de 1964, quando os militares saíram das ruas das principais capitais brasileiras, ameaçando, fazendo terrorismo, ameaçando, saíram com tanque. Eu vivi isso, né? Eu vivi isso. São 60 anos, eu tinha 19 anos e ia fazer 20 naquele ano, né? Então, foi um horror. O terrorismo de Estado foi implantado ali. Você vê todo aquele quartel saindo ali, soldados e militares e todo aquele tanque de guerra, como se nós tivéssemos assim... E nós sem saber até o que fazer, né? O povo ficou intimidado, ficou com medo, ficou calado, muitos com medo, muitos com medo. E isso faz 60 anos. Eu falo sempre, a ditadura trouxe feridas que não cicatrizaram, né? São 60 anos, nossas feridas estão abertas, não cicatrizaram e ainda sangram, e ainda sangram. Nós ainda temos esse sangue derramado, muitas vezes, dessas feridas. Então, e isso tem continuidade, né? O que a gente vê, nós estamos vendo agora na Baixada Santista, gente, Baixada Santista, eu estou assim, sem palavras, sem palavras. É claro que eu tenho aqui que manifestar a minha solidariedade às mães, às famílias, às comunidades, e a cidade de Santos, né? E Guarujá e adjacentes aí, essas cidades do entorno. Que coisa horrível. Isso aí é terrorismo de Estado que nós estamos vendo. Então, o fato de ter tantos torturadores da época da ditadura, nenhum foi punido. Nenhum. Torturadores, estupradores, sequestradores e assassinos, e ainda muitos ocultaram os corpos dos militares. São os desaparecidos políticos que até hoje você não sabe o que aconteceu. Até hoje eu faço parte da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos e gostaria muito, nesses 60 anos, que o presidente da República, hoje, o Lula, que também foi vítima da ditadura, ele também foi preso político, como metalúrgico, como sindicalista, que a ditadura era contra a classe trabalhadora, né? Ele reabrisse a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos, que é um órgão do Estado, onde funciona de forma híbrida, com representantes do Estado, do governo e da sociedade. Sempre tem familiares. Porque a pergunta, onde estão os desaparecidos políticos, onde estão as desaparecidas políticas, essa pergunta ainda não tivemos a resposta. São 60 anos que a gente vem buscar essa resposta. Porque a ditadura, desde o primeiro dia, 31 de março de 1964, a ditadura já chegou matando. A primeira... Eu estudo isso, eu trabalho com isso, eu escrevo muito sobre isso. A primeira mulher que a gente tem registrada na história é uma tal de Labib Abdu. A Labib Abdu era uma mulher de 65 anos,
Ela morava no Rio de Janeiro, perto do Clube Militar. O Clube Militar fica no centro do Rio de Janeiro, né? Ela morava ali para o lado da Zona Sul, algum lugar ali. E ela era uma mulher que cuidava da casa, que lavava roupa, que cuidava do quintal, porque naquele tempo as casas tinham quintal, né? Hoje é tudo verticalizado, né? As cidades. Então, ela lavava, põe a roupa de molho na bacia. E naquele dia que falaram que eu estava tendo um golpe, muitas pessoas correram lá para o Clube Militar para protestar contra os militares. Não queremos vocês aqui. Deixa o governo governar, que era o João Goulart, né? O Jango. Ela foi, junto com o povo, também protestar. E foi, levou um tiro no peito, caiu morta. A Labib Abdu. Tinha 65 anos. Eu acho importante a gente trazer essas histórias, porque eu trabalho muito com a história das mulheres. A mulher está lavando roupa, todo mundo fala assim, é uma dona de casa ignorante, que não sabe nada. Não, ela sabe que o golpe pode ser dado. Ela sabe, ela foi lá protestar junto com as demais pessoas. E isto tem que ser lembrado nesses 60 anos, isso tem que ser trazido como um assunto sistematizado, organizado. Isso faz parte da história do Brasil, isso faz parte de todo o sistema educacional brasileiro, tem que incorporar essas experiências, sistematizar e tem que estar na sala de aula falando desses 60 anos do golpe, tem que estar dentro da sala de aula, porque o passado, essa história de não remoer o passado está muito presente. Domingo nós tivemos uma manifestação aqui favorável aos assassinatos da periferia, resultado de não rememorar o passado. Nós temos que refletir sobre o passado está presente, a democracia está extremamente ameaçada, e eu até vou aproveitar aqui, não sei como é que é esse programa, mas no dia 31 de março, nós, lá em São Paulo, vamos fazer a Marcha do Silêncio. A gente sai ali na Rua Tutóia, que é um bairro bem central, onde funcionou o DOI-CODE, que era um centro de tortura e extermínio de militantes políticos. A gente sai ali, se encontra ali às 16 horas e desce até o monumento dos desaparecidos políticos, que fica ali no Ibirapuera. Sabe, é a Marcha do Silêncio. Ninguém fala, mas a gente sai com as nossas fotos. Nós vamos sair este ano, a União de Mulheres e as promotoras legais populares vão sair com as fotos das mulheres assassinadas pela ditadura. As fotos que nós temos. Sim. Que eles assassinaram muito mais, né? Mas nós temos 51 fotos. Então, 51 mulheres numa ala levando essa foto. E a gente ou tem uma lanternazinha que a gente acende a luz, porque vai escurecendo, a gente acende a luz, ou uma velinha eletrônica, né? Ou quem não tem nada acende o celular, né? Porque a gente sai trazendo essa luz, conhecer a história é abrir caminhos, é trazer a luz, enfrentar o obscurantismo, que é a escuridão. Nós temos que trazer essa luz para a gente poder sair dessa, gente. Nós não podemos viver desse jeito, né? A humanidade está ameaçada, a espécie humana está ameaçada com tanto fascismo no planeta. E a gente fica vendo como aconteceu em São Paulo, um apartamento onde explodiu e era no coronel, em Campinas? Foi em Campinas. Um coronel aposentado, é isso, né? É como um arsenal. Coronel do Exército. Coronel do Exército, um arsenal de armas, munições. Claro. Ele tinha mais de 3.000 armas dentro do apartamento. Então, fora isso. E a gente não rever essa história. Então, acho que esse ano realmente o governo Lula precisa reabrir. Tem que rever a posição dele.
Ele está com uma posição muito duvidosa. E não, ele não pode ter dúvida. Ele diz que ele tem a história ele tem a história, ele carrega a história no seu próprio corpo. Ele é um operário que nós colocamos no poder. Ele tem que fazer essa reflexão. Ele é um representante da classe trabalhadora. Ele não é qualquer um. Inclusive, saber a história é você identificar, saber a realidade, conseguir ter critérios e elementos para ler a realidade e ver o que é que você quer construir. Eu quero ir por aqui, quero ir por ali. Se você não sabe a história, como foi construída a sua história, você não tem como combater o que você não quer. Não, e nós não podemos ignorar, não, ser ignorante, não. Nós temos que combater a ignorância. Porque os fascistas querem que a gente seja ignorante, que é o apagamento da história, o apagamento da memória das mulheres. Eles querem tudo isso. Quer dizer, todas as vezes que nós falamos nas histórias, eles vêm com isso, né? Ah, gente, o que é isso? Esse pessoal pensando, olhando para o retrovisor, né? Eles falam isso. Tem que olhar para frente. A gente olha para frente e a gente... Sabe aquele pássaro sem copa, né? Sim, ele olha para frente. Porque se a gente não rever, discutir a questão da ditadura, o próprio processo do tráfico e da escravidão, como é que a gente vai combater essas ações que têm acontecido cada vez mais? As identificar o que é aquela mulher agora que foi descoberta, 72 anos, escravizada, 72 anos. É assim, algo que você, assim, né? As manifestações, como que estão, como que está acontecendo o feminicídio, o nível de violência, a coragem dessas pessoas apoiarem. Tem pessoas que apoiam, inclusive a ação com que os policiais, né, têm assassinado esses homens aqui na Baixada, como você falou, né, em outras, tem algo, tá um absurdo. E então, assim, é o fato da gente não rever a história, não olhar para o passado. Fundamental. E aí eu acho que as PLPs têm essa importância, né? Muito, né? À toa que está no Brasil inteiro. As mulheres sentem a necessidade. Você tem ideia de quantos núcleos quanto aqui no estado de São Paulo nós temos, acho que, por volta de 50 municípios que têm grupos de promotoras legais populares, aqui em São Paulo. Mas tem no Brasil todo, né? Vai ser grande esse abraço, né? Nossa, e é lindo. Nós fizemos há 3 meses atrás um encontro com 200 mulheres negras PLPs do estado de São Paulo. Gente, nós estamos em dissenso. Como que você consegue, né, colocar hoje, em 2020, foi o ano passado, em 2023, 200 mulheres negras do estado de São Paulo, PLPs, para refletir sobre essa realidade. Né? 200 mulheres do estado de São Paulo, dessas 50 cidades. É muito potente, esse movimento é muito potente. E ele cria essa possibilidade de redes mesmo, que é o que você falou, como que o feminismo, se não for, né, coletivo, se não for articulado, se não for em conjunto, se não for em grupo, não avança e não é um feminismo, não é? E não é um feminismo. Existir para avançar. Isso. Para poder avançar. Belinha, meninas, nós estamos chegando aqui ao final, infelizmente, a gente ia ficar, né, conversando bastante. Você tem mais alguma coisa que você queria abordar e que não foi falada? Não, eu acho que sempre tem muita coisa mesmo, né? Mas eu queria, assim, dar um abraço muito apertado em todas as promotoras legais populares da Baixada Santista, e das pessoas aqui da Baixada, né? Como eu te falei, eu tive minha primeira infância aqui, então eu tenho uma saudade, né? Assim, de Santos, que não é mais aquela, né? Não é mais aquela, mas... E quando eu vim descendo aqui, eu queria fazer assim, uma referência ao Zira Rufino. Eu
vim aqui para Santos nos anos 90 e fiquei muito trabalhando junto com a Alzira Rufino na Casa de Cultura da Mulher Negra. Nós fizemos, aliás, promotoras legais populares. A primeira discussão que nós fizemos da necessidade de uma educação jurídica e política para as mulheres foi no Encontro Nacional de Entidades Populares de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres, organizada aqui, Casa de Cultura e União de Mulher, Casa de Cultura da Mulher Negra e a União de Mulheres de São Paulo. Nós fizemos ali acho que é na Praia Grande, nós fizemos um encontro aqui, as discussões, depois a gente viu que tinha, porque tinha 300 mulheres, 300 ou 400, não me lembro bem, e aí a gente viu que tinha que ter um lugar maior, então tinha um sindicato lá nas colônias lá. Na colônia, e nós fizemos, entendeu? Lá na Praia Grande. Então, eu queria que essa história das mulheres da Baixada Santista fosse inscrita, gente, como a da Alzira Rufino e outras tantas, né, mulheres. Eu queria que essas mulheres tivessem um espaço aqui, porque aqui a história, a Pagu foi presa aqui, entendeu? Aqui tem muita história. Laudelina de Campos Melo, né, que é de Campinas, quer dizer, a gente associa com Campinas. Mas eu acho que tem que trazer essas mulheres de Santos, porque aqui tem muita história, e as histórias nos fortalecem. Elas nos dignificam, elas mostram para nós que nós fizemos muito e então nós temos capacidade de enfrentar essa turbulência que nós estamos vivendo. Muito obrigada, viu, Amelinha, por você ter vindo. Gida. É isso, porque eu penso exatamente, eu falo para as pessoas que eu sou uma das poucas das pessoas que circulam por mim, que não estou sempre animada ainda. Por conta disso, de lembrar o tempo inteiro dessa história, o quanto de pessoas, de mulheres que lutaram e continuam, e que é a única forma da gente continuar não doente. É a gente saber que a gente está sendo humano exatamente porque a gente continua lutando, né? E continua lutando dessa forma junto com as pessoas, né? De forma coletiva. Então, é isso, acho que sem mais. Olha, você falou, eu fiquei emocionada, né? Emocionada. É muito triste, né? Essa cidade teve tanta luta. Eu lembrei que você falando, eu fiquei lembrando, né? De 78, eu li também uma carta de um amigo que mandou, que construiu muita coisa aqui que está fora de Santos, eu li hoje de manhã, que fiquei lembrando quanto... Bem, mas a gente continua lutando. Fizemos um excelente 8 de março, a gente continua lutando. Com certeza. LPs... Assim, nenhuma luta em vão. Não, ela deixa ali uma sementinha e vai lá. Estamos vivas. Estamos vivas. Estamos vivas. Obrigada, Gida, mais uma vez. Foi ótimo. Meninos, olha, deem o like, compartilhem, se inscrevam no canal, vocês já sabem. Aqui, olha, o livro da Melinha, Feminismos, Ações e Histórias de Mulheres. Importantíssimo a gente conhecer a história, saber tudo que tem a ver com a gente para poder resistir e avançar, tá bom? Valeu, meninos e meninas, até a próxima quinta.